dia a todos. Uma honra receber esse convite, senador. Cumprimento a mesa em seu nome, Ivan Seixas, Rafael, Cleia, a maioria figuras já conhecidas, trabalhamos juntos há bastante tempo. É uma honra também representar o Procurador-Geral da República nessa atividade. Rapidamente, gostaria só de passar algumas das atuações do Ministério Público Federal. O atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele elaborou um parecer na DPF 320 em que defende, além da questão da verdade, também a punição aos crimes cometidos durante a última ditadura militar, no sentido de dar cumprimento à sentença da Corte Interamericana. Nesses termos, o Ministério Público Federal já vem trabalhando há bastante tempo com o tema da verdade. Nós temos um grupo denominado Grupo de Trabalho Memória e Verdade, da Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, desde 2009. Nós temos também um grupo na Câmara Criminal, que eu coordeno, que é o grupo chamado Justiça de Transição, que trabalha com a punição dos crimes ocorridos. E temos também na Sexta Câmara, um grupo vinculado ao tema da Justiça de Transição em relação às comunidades indígenas. Então, são basicamente essas três frentes de atuação. Nesse sentido, eu gostaria de noticiar a nossa 13ª ação penal, que foi protocolada essa semana em São Paulo, sobre a morte do Manuel Fiel Filho, que é um caso emblemático também. São 7 denunciados por esses fatos. E outros temas, eu achei interessante a observação do senador sobre a particularidade do Brasil, de que tivemos vários ditadores, ou seja, vários Pinochets dentro da nossa ditadura, e me lembrou uma questão muito interessante do livro Dicionário de Filosofia Jurídica, Dicionário Filosófico do Voltaire, em que ele pergunta a qual tirania seria preferível se submeter, se a um tirano só ou a vários. E ele refere que preferiria conviver com apenas um tirano, porque seria melhor se submeter aos caprichos de só uma pessoa do que de várias e essas mutações de caprichos. Então, essa particularidade da ditadura brasileira talvez seja até pior para o cidadão que teve que se submeter a essas situações. Eu trabalho também, juntamente com o Rafael Quincariol, com o grupo de trabalho Araguaia, que faz responsável pela busca dos restos mortais dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, isso em cumprimento à sentença da Corte Interamericana e também da Justiça Federal aqui de Brasília, que é uma ação desde 82. E me obrigo a referir uma passagem que ocorreu na última expedição sobre essa necessidade de trazer a educação em direitos humanos e principalmente sobre o que aconteceu na ditadura militar para as próprias Forças Armadas. Isso é uma exigência da própria decisão da Corte Interamericana de que tanto a sentença da Corte, em que se determina que ocorreram graves violações e crimes contra a humanidade na guerrilha do Araguaia, quanto as obrigações estatais sejam ensinadas nas Forças Armadas. E teve um episódio muito particular que aconteceu comigo, que eu acabei estando no mesmo veículo que o coronel designado para acompanhar o Exército nessas atividades, porque o Exército presta logística. E o coronel declarou que, com 30 anos de serviço, ou seja, ele entrou em 84, 85, ele recebeu muito alegre essa missão de ir para o Araguaia, porque ele não queria se aposentar antes de ter a oportunidade de trabalhar naquela região e prestar homenagem aos heróis da guerrilha do Araguaia, que na visão dele seriam os militares. Então, e não é um militar que participou daquele período. Então, nós temos várias resistências ainda sobre a denominação do que ocorreu com essa questão da ditadura cívico-militar, as Forças Armadas defendendo ainda que houve uma revolução gloriosa, e essa sentença da Corte Interamericana que determina que esse
tema deva ser introduzido também nas Forças Armadas, ou seja, a questão dos direitos humanos, e também o contexto da sentença, porque a sentença declara que houve, sim, graves violações aos direitos humanos no contexto do Araguaia. Então, é uma grande meta a ser cumprido com essa atuação também, talvez conjunta do Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, de tentar implementar essa parte da sentença, ao passo que outras, como a criação da Comissão da Verdade, já foi cumprida, que era uma determinação da sentença. O Ministério Público Federal tem atuado na tentativa de cumprir outras partes da sentença, como as investigações, a modificação de nomenclatura de locais, mas apenas para deixar essa observação e agradecendo novamente esse convite. É muito importante esse debate e principalmente iniciativas como esse vídeo, em que é uma forma de mostrar para a sociedade o que aconteceu e a importância de ser lembrado, porque sempre há riscos de repetição. Nós observamos algumas manifestações, inclusive aqui em frente, pela volta à ditadura militar, e algumas não tão inocentes, porque referem a exército, Forças Armadas, de incumprimento do artigo 142. O artigo 142 da Constituição Federal, ele, de certa forma, na interpretação de vários doutrinadores, ele abriu uma brecha constitucional, inclusive para um golpe militar, porque ele fala que é a função das Forças Armadas a segurança externa, que é a função das Forças Armadas. Ele abre caminho para a atuação interna também, que é chamado por qualquer dos poderes, ele pode atuar na defesa da lei e da ordem. A Lei Complementar 97 regulamenta isso, e é isso que permite, por exemplo, a atuação das Forças Armadas fazendo barreiras na fronteira para reprimir tráfico de entorpecentes, contrabando. É isso que permite a atuação, por exemplo, em unidades de pacificação, em favelas. Isso vem dessa norma constitucional, e é importante que, nesse aspecto, para cumprir essas funções, se tenha a noção de que é importante dar um treinamento especial para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, elas realmente têm esse treinamento de defender uma agressão externa. Então, se eles vão ser chamados a atuar internamente, que seja com todo o treinamento adequado. Mas, mais do que isso, as Forças Armadas, de acordo com o artigo 142, pode ser chamada para garantir os poderes da República. Tem uma norma um pouco ambígua aí, e é isso que vocês veem nos cartazes, quando se fala Forças Armadas, artigo 142. Para muitos doutrinadores, isso dá margem a um possível golpe militar.